Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre os átomos, né? Os átomos eles são a qualificação científica que a gente propõe nesse arranjo destacar a partir das qualidades observadas a respeito delas, as interações que elas disservem no seu sentido associativo. E então, para poder falar desse discernimento desses átomos, né, os cientistas eles precisaram fazer o remanejamento da observação da matéria sobre a imposição de forças elementares. Essas forças são as energias e as escalas de forças de energia. Bom, com essas escalas de força e com essa energia, conseguiu-se observar valores de interação. E esses valores de interação são produtos que dinamificam modificações. E essas modificações elas vão sendo mostradas para nós no sentido da qualidade da integração. Então, a similaridade desse arranjo atômico se faz pela reprodução associativa, e aí essa reprodução associativa de átomos consegue fazer consegue fazer uma uniformidade escalar que declara para nós o que esse átomo representa, né? Então, toda vez que a gente tem um nome de átomo, esse nome ele tende a ser a assimilação que converge o empreendimento desse átomo, né? Ou seja, essa ecossignificação de nomes, né? Ela tem um repertório sociológico de associação mesmo que permite dessa virtualidade de palavras e mantendo propriedades da matéria, cada vez mais ficar eficiente o processo do aprendizado, esse processo de reconhecimento entre deploração de uma matéria, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje alguns átomos e como eles atendem a gente no sentido dessa tendência, né? Dessa técnica de organizar os átomos. Então vejam vocês, nós temos as tabelas. E essas tabelas, elas são montadas por aproximação de características que no átomo a característica do átomo ela está pautada no número de prótons e número de nêutrons, né? E esse número
ele tem um pareamento que faz ressonância com as forças de gravitação da energia. Então a gente já pode colocar aqui assim. Você tem prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. E aí, dentro da química, a gente vê que toda matéria tem seus prótons, seus prótons e seus nêutrons. O endossamento dessa quântica habilidade de colocar em ordem a quantidade de prótons e nêutrons, ela não sofre uma exatibilidade, porém, dinamicamente, a gente consegue declarar que isso é uma verdade no vestíbulo lógico dos nossos consensos. Tá. E aí, se você tem prótons e nêutrons, esses prótons e esses nêutrons, eles têm características próprias, né? Porém, essas características próprias, elas conseguem serem complementadas no sentido natural. Ou seja, elas se envolvem naturalmente. Vamos supor que o próton ele é o protagonista e o antagonista e o nêutron é o que precisa, que barra esse protagonismo. Então vamos observar isso na natureza. Ó. A gente tem a luz do Sol. E essa luz do Sol que chega em nós, ela chega com uma velocidade, né? E aí a matéria, para observar a matéria sobre o Sol, a matéria e o envolvimento da matéria, que é átomos, vamos pôr esses átomos aqui, ó. A matéria ela tem um gradiente de átomos, né? E aí esses átomos eles se revelam sobre a deformação do Sol. Então o Sol chega, bate na matéria, e aí esse princípio elementar dessa união de prótons e nêutrons ela qualifica o arranjo atômico, né? Então, quanto mais nêutrons e mais prótons tem, esse arranjo ele vai se diferenciar. E essa diferença a gente consegue graficamente ter a imagem pela luz do Sol, que desexpressa esses átomos sobre a repartição dos elétrons, né? Que fazem a compressão desse núcleo. Né? Então você tem prótons, vou pôr o próton uma massa mais densa. O nêutron, umas massinhas menorzinhas. E os elétrons orbitando. Só que a gente tem milhares desses.
E vejam vocês, né? Na natureza, o que a gente tem é água, terra, fogo e ar. Então, veja só. Água, terra, fogo e ar. Então, esses 4 camaradas, eles têm que precisam ser decompostos em átomos. Então, átomos equivalem a arranjos desses 4 elementos. E como que esses 4 elementos se arranjam? Uai, através das químicas. E químicas são reações, né? Vamos pegar esse só e vou para cá. Químicas. E químicas são reações, certo? E reações, elas desequilibram um equilíbrio. Olha, se o equilíbrio maior que a gente tem são os elementos, né, são os elementos principais, a descaracterização desses elementos buscam reajustar esses elementos sobre a nova característica. Mas isso não quer dizer que eles não estão ali. Eles estão ali, só que redimensionados. Bom, e quem que redimensiona esses elementos? São as proporções. Então a gente tem as proporções de descaracterizações, ou seja, proporções de combinações. Só que a gente tem uma coisa que é muito certa. Essas combinações, elas só vão acontecer a partir Você só consegue ter essa combinação quando existe a integração. Então, aqui, ó. A integração por superfície de integralidade. Então, veja bem. Se a gente tem na mistura, na dissolução de partículas, no dissolver, vamos por aqui, ó. No dissolver os reagentes, os solventes, o produto e o excesso. Essa regra de 3, regra de 3, é o triângulo da conquista. O triângulo da conquista
pega sempre, a natureza ela está sempre pegando uma colisão e elevando ela a 1. Esse 1 dessa colisão que eleva a 1 é a descaracterização desses dois elementos. E a natureza ela se descaracteriza a todo momento a partir do princípio da entropia. Porque todas as moléculas na natureza, todos os átomos, estão em constante movimento. Não existe nada parado na natureza. Para ficar claro, ó. Não existe nada parado. Tudo é entropia. Entalpia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Entalpia. Entalpia é uma função. Não. Entropia. A entalpia é uma função. Valor, processos. Não, então não é isso. Não. Entropia. Deve ser isso aqui. Entropia. O universo constante desorganização. Entropia. Vamos ver se a gente acha. Então. A entropia é o valor de desorganização, né? Então o universo ele tá sempre se desorganizando. Chama entropia. Está escrito, ó. Não é entalpia, não. É entropia. Né? E aí, como não tem nada parado, né? Nossos corpos estão sendo estriangulados a todo momento. E eu te provo isso por conta dessas energias que são elementares. Ó. A gente tem a energia mecânica e a energia eletromagnética. Bom, o elétron e o mecânico. E tudo isso gera calor, temperatura e luz. A luz, ela desinforma o elétron acendido, né? Então a luz, ela acende os elétrons do átomo. Porque ela tem assimilaridade com os elétrons. Energia eletromagnética tem assimilidade com o elétron. Energia mecânica, que bate, gera calor, ela gera movimento. E esse movimento é a entropia. Tá. Movimento, calor. Então você viu a similaridade? Quando a gente tem um instrumento de percussão, a percussão que ele faz a nota desse instrumento, ela se faz percutida pela similaridade, né? Ou seja, a rima é a similaridade. A natureza é uma rima constante por conta dessa similaridade. E é essa similaridade que compôs a nossa tabela, né? A periodicidade dos compostos, porque
você tem como construir escalas de diferenciação. E essas escalas de diferenciação, ó, são tomadas de desconcentração sobre a tentativa de controlar, a partir dessas tomadas aqui, ó, a nota que evacue desse tomo. Então, quando você bloquear isso aqui, ó, a nota que vai sair daqui, ó, desse conjunto aqui, vai ser diferente da que se você não bloqueasse. E assim sucessivamente. A gente tem vários movimentos e várias pressões. E aí vamos lá. Ó. A pressão busca a precisão instalada na tomada. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem a busca desse controle, dentro desse controle a gente vai ter várias pressões. Então você varia a pressão e cada pressão vai descaracterizar os átomos e vai provocar rearranjos diferenciais. Agora imagina isso acontecendo há milhares de anos. Há milhares de anos isso acontece. E aí os corpos que sobreviveram para contar a história somos nós, né? E como que a gente busca contar essa história? A gente investiga formas de concordância sobre a similaridade dos vestígios. Então, isso é lógico, né? Se eu tenho uma onda, essa onda ela tem suas características. E quem desinforma as características das ondas são os instrumentos. A desinformação parte dos instrumentos de cantar a pressão, né? Então você sopra a pressão e esse instrumento ele vai desqualificar essa pressão com um timbre. Então veja que você tenta soprar esse ar entrópico. Ó, essa entropia aqui, ó. Essa baixa entropia. E o instrumento ele faz uma entropia. Só que quando você, dentro do instrumento e dentro dessa entropia, organiza evacuações de efeito entrópico, de alta entropia, você tem uma nota científica. Veja vocês, ó, vou pegar um sax aqui. E o sax, ele tem uma fórmula que desarmoniza sobre uma cintilação, né? A partir das pressões nesse metal, né? Só que o bico ele faz a pressão entrar em uma força muito maior, né? E então você tem uma pressão de gás muito grande entrando, né? E essa pressão ela bate nessa caixa e faz ressonância.
Essa ressonância, ela faz a capacitação dessa pressão. Vamos pegar aqui, ó, instrumentos. Isso é lindo, né? Instrumento, ó. Você tem o bico de alto nivelamento de pressão de entrada. Essa é uma pressão aferente. E aí essa pressão que entra, ela sofre a entropia. E essa entropia produz grande vibração. Ou seja, ela cintila a pressão, fazendo uma maior condução contrátil, podemos chamar de contração dos átomos suspendidos sobre os elétrons de suas bandas, né? Bandas eletrônicas. Tá. Cintila, entropia. Vamos colocar isso no papel. Aqui eu tenho um cano. E o cano, ele é um instrumento de condução, né? A gente tem vários tipos de canos que conduzem. E a condução, ela é uma orientação de passagem, né? Quando você instala essa condução, você orienta o ar ou aquilo que você passar sobre a direção dessa condução. Essa condução é o que a gente chama de corredor. Então, o que vai correr aqui são ar, né? E aí, para mim fazer essa ressonância aumentar escalarmente, eu preciso de delinear essa passagem aumentando sobre coluna de ar uma contração que vai suspender de forma quase que exata, né? E aí eu vou ampliando essa ressonância sobre a janela possível de ampliação. E em cada janelinha, em cada coluna, eu consigo abrir buracos de vários tamanhos para que essa entropia se organize por essa fenda. E aí quando ela sai por essa fenda aqui, ó, o valor de saída na primeira coluna vai ser uma nota grande que é definida pela largura da circunferência. A circunferência, o diâmetro, faz diametração reger o suicídio da nota, né? que é uma escalar pelo ambiente. Então, tipo assim, a primeira coluna ela é mais forte. Então, ela é o núcleo da expressão dessa pressão de entrada. Claro, você precisa de tapar os outros buracos aqui, ó, no sax, para sair esse som. Você tapa aqui, tapa aqui, tapa aqui, e aí você abre aqui, aí vai ficar aqui, ó, mais aqui e menos aqui. Então aqui a gente vai ter um arco de pilha, semelhante ao que a gente tem em um órgão no fígado. A gente tem lá, semelhante que tem nas folhas também, mas depois a gente pode complementar com isso. E aí na segunda coluna vai acontecer o mesmo fenômeno, o fenômeno de feixelação. Então você tem a primeira coluna que não tem desfecho, só que na segunda você já começa a ter o desfecho por conta do contato com o ar.
E aqui você tem uma ondulação do ar sobre a colunação. É claro que isso aqui é tudo teórico, né? Na expressão, a gente não vê isso, a gente só sente. Então você tem e a segunda já tem a diminuição e a terceira tem a diminuição. E essa diminuição é escalar dependendo do contorno dessas fendas fechadas. Essa escalar ela pode formar um gráfico, né, de exponencial, assim, ó, sabe? Quanto mais exponencial, mais tem um resultado doce. Quanto menos exponencial, a nota é mais não é isso, não, desculpa. Ela é mais ondulada. Quando a nota quando você tem um gráfico de reta, né, de decrescente, você tem pontos menos contínuos, né? Aqui a gente tem contínuo e incontínuo. Não, ou é o eu não tô conseguindo me orientar aqui não. Vamos ver aqui, ó. Se a gente tem o feixe é exponencial. Então acho que a gente tem o mais exponencial mesmo. Então lembre, ó, pressão de entrada modifica a pressão de saída. Então isso aqui é uma reação química. Só que essa reação química, ela é mecânica. Beleza. E aí a gente consegue montar a assemelhação por conta dessas variações que a gente encontra nesse núcleo de reação. Se você colocar essa fenda para um núcleo, essa bateria aqui, ó, essa fenda, essa particularidade de expressão, ela tem N números possíveis dentro desse instrumento de fazer notações com esse tipo de vetor aqui, ó. Agora, com esse tipo de vetor aqui, ó, a gente já tem outros. Então, vê como é que ocorre esse átomo, o átomo e essa pesquisa, essa investigação de ondas. Então, toda onda ela precisa de uma pressão de entrada, uma fenda de saída e uma nota significante, né? Então, ó, pressão, condução e expressão. PEC, PCE. Pois é. Olha só, mas tem uma fonte aqui de coisa que a gente precisa destacar. Que como nessa regra de 3, a gente tem algo que não está declarado, né? Que aqui a gente tem um tempo de pressão. Tempo. E o que define o tempo
é a capacitância, né? É aquilo que é aquilo que ah, é, a, é a sinalização, né? O tempo ele sinaliza para nós, dependendo da instalação, algo. Então, tempo é um gasto, né? Você tem um gasto, maior gasto a partir do tempo. Então, pressão para nós é capital, é gasto, né? Gasto. Então, quanto mais tempo, mais gasto. E se você tem mais gasto, você tem mais contração, mais contração de notação e mais uma expressão dessa. Na natureza, a gente tem isso no decaimento das partições, por conta das proporções dos elementos da natureza, né? Se a gente tem mais água, a água ela é uma expressão muito grande dentro dessa toda reação. A terra também. Só que a terra, diferente da água, não igual à água, né? A água a gente tem vários tipos de água com vários no sentido assim de sujeiras, né? De soluções, o que a gente chama de fluidos. Vamos anotar isso aqui. Aqui, ó, a descaracterizar dos quatro primos. Então aqui, ó, a água. A água vira vários fluidos diferentes com as combinações químicas. A terra, ela vira vários minerais. O fogo ou calor vira vários graus de temperatura. A escala de temperatura, vamos pôr que temperatura, né? Temperatura. E a água, terra e o ar, ele para nós, ele tem várias gases. O fogo, vou pôr o fogo para ficar mais bonito. O fogo. E aí esses vários, olha só a confluência. A gente sempre tem esses 4 pontos, né? Vamos pegar aqui, ó, 4 pontos. E olha só, vamos pôr que eles estão esticados na natureza assim, ó. Eles são pregos em nós, ó. Eles estão pregados em nós. Tem 2 na nossa mão e tem 2 nos nossos pés. Sacaram? Sacaram as analogias? Só que em cada desses pontos na nossa mão e nos nossos pés, a gente tem as fendas de repartição desse fogo. Nós temos 37 trilhões dessas fendas no nosso organismo, organizadas em quadrantes diferentes. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra esses quadrantes e como que a natureza e a gente sobrevive à natureza por conta dessa função elementar. E aí no próximo vídeo eu vou começar a falar dos átomos. Então olha só. Vamos pôr que
Aqui já deu para entender, né? Aqui é as fendas dos instrumentos, né? Então, se esse aqui são os pregos primos, né? Beleza. Nós temos esses pregos primos. E aí a gente vai pôr AG, água, terra, fogo e ar. E aqui, ó, a gente vai colocar um prego aqui, ó, um plano aqui, né? Vamos colocar um plano. E aí a gente vai redimensionar esse plano a partir dos triângulos das regras de 3 para cada fenda. Então aqui, ó, nessa fenda, esse aqui, ó, vai mais para cá, ó. Então olha só, esse combina com esse. E esse aqui, ó, e esse combina com esse. 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 E aí depois que a gente forma as combinações possíveis, os produtos das combinações possíveis começam a gerar novos produtos de combinação. Entendeu? Então, esse é o corpo, essa é a química, esses são os átomos e as produções atômicas, né? Então, existe uma divisão eterna desse sentido de materialização. E é isso que permite a vida existir até hoje. Aqui, ó. A divisão eterna dessa materialização. Por quê? Segundo da natureza, nada. Quem que foi que falou isso? Foi Lavoisier, né? Newton, Lavoisier. Foi Antoine Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa é o princípio da transformação e do reconhecimento desses átomos, né? A pesquisa científica ela revela esses pontos já bem divididos, né, nessas associações. E o que mais de produto que a gente tem são metais, são condutores. E isso não é difícil entender por conta da água, né? A água ela é um bom solvente e ela precisa de condução. Ela precisa de condução, né? E o ar ele é um tipo de condução da água. Só que o metal ele consegue conduzir o produto do sol sobre a água e sobre o ar. Então é uma regra de 3 que desse minério consegue suportar esse triângulo, né? Então, quando você começa a ver assim, essas pizzas começam a ter mais sabores. E aí os excessos eles partem a serem imprazerosos, né? Você coloca o excesso como uma delinquência, né? Porque o excesso ele atrapalha a resolução da natureza no seu princípio ativo, o seu princípio de estar em constante estado de movimento. Então, isso é muito legal. E agora a gente vai ver um vídeo do
Os instrumentistas, né? Vamos pôr aqui, ó, sax. E aí eu vou explicar. Olha que interessante. Aqui, se não tivesse essa biqueira com essa palheta que tem a capacidade de vibrar muito a partir do sopro e da pressão bem empregada, você não teria a cintilação de onda fazendo essa contração na fenda de saída. Essa fenda de saída, então, é o núcleo da repartição notável desse apreendimento, né? dessa pressão instrumentista. Tá. Isso é notação, né? Só que você só consegue essa notação por conta da habilidade acústica de fazer a janela, né? Essa janela no sentido uniforme que dirige a ressonância que a pressão encontra nesse instrumento, né? nesse condutor e nesse ornamentador de onda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, olha só, a gente tem para cada tipo de matéria, para cada tipo de forma geométrica, para cada tipo de matéria, a gente tem a certificação. E a certificação, ela eleva as faces ao meio. Então, olha só, o que é elevar as faces aos meios? É bater até chegar em um meio de saída. Então, a mira, ela busca das repartições de pressão um meio de saída. E essa é a janela. Só que dentro da curadoria da pressão humana, essa janela ela pode sofrer vários tipos de pressões. Até mesmo pressões de vibração. A vibrata. O que é a vibrata? Enquanto o músculo está fazendo assim com a corda, esse movimento aqui, a onda que ele está saindo está tomando uma desidentificação dessa assinatura de pressão. E quanto mais a pessoa escuta, mais ela assimila a onda de uma forma natural, né? Então, enquanto a pessoa está desinformando a pressão sobre um instrumento, então a gente tem vários tipos de expressão. A gente está falando da mecânica, a gente tem a eletromagnética, a gente tem tem muitas mesmo. Pressões sanguíneas. É isso que a gente faz no sangue. Vou falar disso agora. E aqui, quando você tem uma área para poder passar pressão, a maior pressão que você consegue são nos meios das faces. Entendeu? Se você pegar e observar bem, você vai conseguir aqui, ver que no meio das faces você tem maiores áreas de fazer a corda vibrar. E a corda, quando não tem corda, é o ar. O ar ele vira a corda. Entende? Então,
Aqui, ó. Isso desacorda, né? Cara, isso é muito legal. Os vetores de onda. Vamos ver isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Quanto mais vetorizado a gente tem, menos força a gente precisa de fazer para rodar a chave. A chave de associação e controle da pressão que é desinformada nessa onda aqui, ó, que sai daqui, ó. Então é como se a gente tivesse nisso tudo um encaixe, e nesse encaixe a gente tivesse uma ferramenta, que é o meio de fazer a pressão. Só que essa ferramenta, dependendo da base que você tem para movimentar ela, né, ela vai diminuindo, né? E dependendo do metal, isso aqui pode ser um problema ou não. Então, o meio, ele sempre tem a melhor contração. Aqui vai ficar leve demais e aqui vai ficar pesado demais. E o meio vai sempre ser uma boa impressão entre as duas, que vai garantir maior segurança. Então, aqui a gente tem um eixo, né, e a gente tem um meio de balanço, né, o que consegue carregar os dois legal. Só que isso é o triângulo, né? Isso é o triângulo, retângulo. Só que dentro desses triângulos a gente tem vários tipos de triângulos. E a gente tem, desse triângulo, a gente tem muitos triângulos menores ainda que podem ser triângulos retângulos, né? E aí a gente tem o decaimento da nota prima. E aí esse decaimento, ele na acústica, ele é o tempo de desvibrar da onda. Porque é como se a pressão ela fizesse uma assinatura na bateria, aqui internamente. Aí depois ela precisa sair pela fenda. E aí ela sai, só que quando ela sai com muita pressão e vai perdendo a pressão. Então ela sai em uma função exponencial, né? Ela sai com muito alto e depois vai diminuindo perpendicularmente. E essa diminuição sobre a fenda ajuda a nota a ganhar a sua elipse de contorno em decaimento aspiral. É até por isso que isso encanta muito o organismo, por conta dessa segurança. Por que a gente gosta muito de onda? Porque ela é muito segura quando bem tocada, né? Porque ela tem a segurança de decair sobre aquela fenda a partir do raio, né? O raio caiu, pronto, seguro. Então todas as janelas elas são seguras por essas impressões. E aqui a gente tem como se fosse o nariz e os músculos nasais também, né? A gente tem muito instrumento para poder falar sobre essas rimas, né? Porque são geometrias, né? Se você olhar o seu corpo, né? O seu corpo ele tem uma composição, ó, anatomia. Né? Ó, o seu corpo ele tem caixas acústicas. Olha só o seio nasal. Vê que tem uma simetria e tem a janela de entrada, a percussão dessa pressão. Essa percussão dessa pressão, ela preenche e desse preenchimento, ela tem uma fenda de passagem. Quando existe uma alteração patológica, ou seja,
uma infecção por bactéria e tal, você inflama essa região de conducto de Ares e você perde acessos de oxigênio com boa qualidade para o organismo. Então você tem uma depressão de oxigênio e essa depressão de oxigênio dificulta as atividades elétricas e os seus músculos decaem por natureza. Porque olha só, o oxigênio ele é um pacotinho de... O oxigênio dentro da combustão celular, ele é um pacotinho, ele é uma fendinha que produz energia harmônica ao músculo. Né? Então, olha só, ao mesmo tempo que eu tenho esses instrumentos aqui, ó, eu tenho o oxigênio. E o oxigênio ele produz isso aqui no músculo. Essa razão muscular. Só que a gente só consegue isso com a nutrição sanguínea de oxigênio. E aí, depois que a descarga de energia sobre a chama do oxigênio descarrega, né, sobre toda essa acusação, né, como a gente viu aqui, ó, nessa parte do vídeo, nessa parte aqui, ó, que eu mostro que os elétrons, a energia eletromagnética e a energia mecânica, ela no cruzamento delas a gente vê a luz e sente o calor e movimenta. No nosso organismo existe esse cruzamento o tempo todo, né? E aí esse cruzamento faz o que viria a ser luz interna se tornar descarga elétrica, né? E aí essas descargas elétricas diminutas, quem leva são as fibras nervosas, né? Que a gente tem aqui, ó. Fibras nervosas. Sistema nervoso. É o tecido nervoso, né? Acho que é assim. Tecido nervoso. Células de Schwann, tecidos nervosos, neurônios. Pô. Eu não estou conseguindo acessar aqui. É tecido nervoso. Não, tecido nervoso que propaga energia. Deixa eu ver se eu acho. Aqui deve ter. Vai. Vamos ver. Canal. Nossa, me deu um branco aqui agora. Poxa. Eu vou abrir um programa aqui. E eu olho no programa.
Mas é como se essas fossem as bandas primas, né, as janelas dos órgãos sensitivos, e aí eles, na transdução de sinal, fizessem esse sinal elétrico viajasse pelas fibras, né? Pelas fibras do sistema nervoso central. Células do sistema nervoso. Canal. Caraca. Vamos ver aqui se abre o programa. Pronto. Aqui, ó. São esses canais aqui, ó. Olha só. É como se fossem fios de metal. Só que são células biológicas que conduzem eletricidade, né? Então, olha que legal que é. Todos os seus músculos, eles recebem esse feixe de transmissão colinérgica. E aí essa transmissão ela acontece a partir da falta de luz que reage com o oxigênio gerando pulso elétrico. E aí esse impulso elétrico faz o que a gente chama de contração nos músculos, né? Vamos ver isso aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. A gente tem essas células de Schwinn inervando essas bandas. E cada uma delas significa... A gente tem 37 trilhões de átomos. Não, de células, né? Átomos deve ser muito mais. E essas células, elas desafendam energia nos músculos cada vez mais, desemplacando movimentos de contração sensitiva nobres, né? Olha só o desenho delas ligadas no corpo. E tudo isso é neurotransmissão, né? Tem esses neurotransmissores. Tudo isso é muito interessante, principalmente nesse lado de associações, né? Tá. Uhum. E aí o que era para ser luz aos olhos fica sendo luz aos músculos. E as notas nos músculos, diferente do que são na percepção auditiva, são contrações dos músculos. Então esse cruzamento de energias mecânicas e elétricas faz com que nós contraímos os músculos e no coração, olha que curiosidade, para fechar o vídeo. Né? E no coração a gente vamos tentar ver aqui, ó. No coração a gente tem um nódulo sinoatrial, que é uma placa de bateria onde existem esses terminais. Aqui, ó. A gente tem esses terminais aqui, ó. Esse aqui, ó. Células de... Vamos pegar aqui, ó. Células... Aqui, ó.
sinoatrial. Vamos pegar esse. Nodo sinoatrial. Esse nodo sinoatrial, ele é um terminal, é o que a gente chama de marca-passo. Ele é um terminal de energia que sempre quando seu organismo tiver menos energia, tiver com o sistema com baixa em oxigênio, com poucas eletromagnetismo, né, no sentido de viabilizar energia, isso aqui vai chamar vai chamar o que tiver, né, por causa da necessidade do coração bater. Então esse nodo sinoatrial é uma especialização que marca esse ritmo, essa contração do organismo. Então é como se o coração fosse um motor por esse princípio, né? O princípio dessa assimilação de nota, né? O coração ele precisa de estar contraindo muito a todo instante. E aí o organismo ele instala esse terminal de contração rítmica, né? A gente pode tentar entrar em mais luz, né, mais detalhes disso depois em outros raciocínios. Não existe nada para... eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. E aí depois eu gravo vídeos falando dos átomos que estavam para ser falados. Então é isso. Até o próximo vídeo. Então, um abraço para vocês. Fui.